Olá! Nota recente em periódico associativo da minha região trouxe um alerta a respeito do crescente aumento no número de demandas judiciais, exortando colegas a associarem-se ao órgão de classe que tem embutido uma apólice de seguro em grupo, de responsabilidade civil, para se precaverem de indenizações e custas processuais. Esse tema merece reflexões, pois trata-se de um fato cuja repercussão na vida profissional tem efeitos desastrosos. É, por exemplo, o que diz o artigo 186 do Código Civil, quando define como obrigação de reparar o dano que uma pessoa causa a outra. Em direito, essa teoria procura determinar em que condições uma pessoa pode ser considerada responsável pelo dano sofrido por outra pessoa e em que medida está obrigada a repará-lo. Creio que a preocupação deve voltar-se não apenas à precaução em termos de seguros de responsabilidade, mas, acima de tudo, a procura incessante de aprimoramento profissional, pois vivemos em uma época em que as informações benéficas ou não alastram-se como fogo morro acima e cujos reflexos imediatos para o profissional recaem sobre as indicações que recebe, alicerçadas que são na imagem que ele projeta. A par disso, deve o profissional munir-se de toda a documentação necessária para o diagnóstico e prognóstico, tendo em vista as diversas abordagens possíveis e os seus desdobramentos. Mas é aqui que reside o perigo. Vejamos, há divergência quanto à responsabilidade do ortodontista em seu tratamento, seja de meio ou de fim, ou resultado. O que diz a legislação a respeito dessas definições? Obrigação de meio é aquela na qual o profissional se compromete a desempenhar suas funções com total dedicação, aplicando seus esforços da melhor maneira possível e com total zelo e atenção às normas aplicáveis, tendo em vista o alcance de determinado fim, sem, contudo, assumir o compromisso ou dever de alcançá-lo. É o que parece ser o caso dos procedimentos ortodônticos, quando se leva em conta intercorrências imprevisíveis comuns no campo da fenomenologia biológica. 2. Obrigação de resultado. É aquela em que o profissional se abriga a atingir a finalidade desejada pelo credor ou paciente, tornando-se inadimplente na hipótese de sua não ocorrência e responsável quando incorrer em negligência, imperícia ou propaganda enganosa. E é aqui que reside o perigo, pois a jurisprudência pátria vem admitindo que a obrigação de dentista é, em regra, de resultado. Então está aqui. O ministro Felipe Salomão, no julgamento da RESP 1.238.746 já destacou que, nos procedimentos odontológicos, mormente os ortodônticos, olha, foi enfático, os profissionais da saúde especializados nessa ciência, em regra, comprometem-se pelo resultado, visto que os objetivos relativos aos tratamentos, de cunho estético e funcional, podem ser atingidos com previsibilidade. No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul admite que a obrigação assumida pelo cirurgião dentista é principalmente de resultado, recaindo sobre o profissional
o ônus de provar que não agiu com culpa. A prudência da boa conduta profissional exige a manutenção de arquivo comportando esclarecimentos precisos sobre as possibilidades e possíveis limitações inerentes às respostas biológicas individuais e, acima de tudo, documentados e assinados pelo paciente e profissional. Este, consciente do que está fazendo e escudado nesses pilares de sustentação, tem como livrar-se de preocupações futuras e concentrar-se no que julga ser o adequado. Agora, refletindo sob outra perspectiva, todo o aparente mal dessa crescente vigilância tem sua contraparte, diria até salutar, porque induz o profissional a um comportamento previdente frente às possíveis consequências de um procedimento técnico inadequado, pois restaura um comportamento cauteloso, pondo limites a atitudes aventureiras de quem não reúne condições técnicas para atender aquelas reais necessidades do paciente. Segundo esse ponto de vista, eu vejo, sim, com bons olhos as consequências dessa vigilância, tal qual o olho do grande irmão, aquele personagem fictício do romance de George Orwell, sempre à espreita de erros ou escorregões, mas que servem como freio às atitudes profissionais inadequadas que precisam ser redirecionadas. E isso é salutar, sem dúvida. Quem conhece a minha área, a ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares, sabe que é um campo que acomoda uma miscelânea de profissionais nem sempre capacitados a exercê-las e de cujo aventureirismo estamos colhendo muitos frutos amargos. Por fim, além de precaver-se na justiça, cabe a sugestão da necessidade de se aprender mais, para errar menos, e com isso respeitando o paciente e honrando a especialidade. Até mais.